Qual ano foi mais difícil? 25 ou 24? Como é que você enxerga 2026, Helder? E a gente só prospera a hora que a gente resolve o problema de alguém. Somos correspondente bancário de mais de 50 instituições, então conseguimos, por nossos clientes, bons resultados. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast original aqui, né? Eu aqui como host, recebendo alguns amigos, e o papo hoje é 2026. O que esperar de 2026? Ainda dá tempo de se preparar para o que vem em 2026. E para isso, estou recebendo aqui Helder, né? Já prata da casa aqui, já tá vindo direto aqui, acho que é a terceira vez, né, Helder? Terceira vez com essa. Helder da Amazon Vale. Além disso, eu estou recebendo aqui o Carlos Herrera e o Rony, né, da Influenza. E a ideia é essa, né, pessoal? Tem alguns episódios que a gente faz sobre uma empresa, sobre um assunto, e o tema hoje, como eu não combinei nada com vocês, porque eu não precisava combinar, eu queria algo bem espontâneo de qual é a expectativa, os receios, né, o que vocês estão esperando de bom, o que vocês estão preocupados, e a gente bater um papo desse. Helder, se apresenta pra gente aí, dá uma boa tarde aí pra gente. Obrigado pelo convite, boa tarde. Eu sou Helder Milok, da Amazon Vale Madeireira. Venho aqui no ObraCast, participo do Constru Black também. Sim. Com o Evandro. É sempre um prazer estar aqui à sua disposição e à disposição do ObraCast. Obrigado. Carlos, se apresenta aí para a turma. É uma alegria estar aqui participando com vocês. Obrigado. Nós atuamos como correspondentes de instituições financeiras. Esse é o nosso KNAI, né, na constituição da empresa. E o nosso foco é crédito empresarial. Tá. E aí tem um mundo de produtos e soluções para a gente poder falar aqui. É uma área que realmente essa previsão, né? Se os juros vão se manter altos, se eles vão baixar, isso aí mexe muito com o seu mercado, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho no assunto aí. Sim. Né? Rony, se apresenta para a gente. Você está à frente da área comercial aí, da Influenza? Da Influenza. Meu nome é Rony Helfstein. Estou com o Carlos há mais de um ano, trabalhando na área comercial, expandindo aqui em São José dos Campos. Legal. Vamos falar disso aí, vamos falar de time de vendas, né? Quem não quer ter um time de vendas, né? Bom, mas pra gente começar, o que você, assim, eu entendo que a gente vem de pandemia, né? Pandemia, a construção civil foi comprada, né? As pessoas compravam na construção civil, a gente não precisava vender. Essa que é a verdade, né? E depois a gente vem para um pós-pandemia, onde eu brinco que separou os homens dos meninos, né? Separou, né, os profissionais dos aventureiros, e a gente vem com uma fase aí de juros altos. Então isso faz com que o número de construções, para a gente que constrói muito casas em condomínio, diminua, né? Porque o cliente prefere deixar o dinheiro no banco do que adia um pouco o sonho da casa própria. Eu tenho enxergado que ele adiou, né? Ele não deixou de ter o sonho, né? Então quem comprou um terreno e ainda não construiu, ele continua lá desenvolvendo o projeto com aquele sonho, né? Como é que você enxerga aí o 25? Como é que foi 25 para você? E como é que você enxerga 2026, Helder? Esse assunto é o mais quente nas discussões aí de empresários. Justamente esse é o problema dos juros, o problema do investimento, do investidor estar deixando o dinheiro parado, que está rendendo a mais de 1% hoje, e não está construindo, a gente está sem um regente que nos traz alegria. Nós estamos assistindo um jogo de futebol
que tá 1-0 e a torcida tá quieta. O jogo se torna ruim. Sim. Eu sempre digo que, na construção civil, informação de qualidade é tão importante quanto qualquer ferramenta. E foi exatamente isso que eu percebi no ObraCast que eu gravei com a GAC Original. Nesse bate-papo, eu tive a oportunidade de tirar aquelas dúvidas que a gente sempre acumula ao longo da rotina, de descobrir curiosidades que realmente fazem a diferença no nosso trabalho. Desde a tecnologia aplicada até a eficiência e desempenho dos veículos híbridos e elétricos que usamos ou que pretendemos usar no dia a dia. O mais interessante foi perceber como a GAC Original leva a sério essa troca de conhecimento. Não é só sobre falar de carro, é sobre entender o que o profissional da obra precisa e quais são as suas dores, seus desafios e como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está ali no campo, produzindo, entregando e fazendo tudo acontecer. E essa postura de marca, de estar presente, de esclarecer, de ouvir e de trazer soluções me conquistou. É raro encontrar uma empresa que se preocupa não só com um produto final, mas com a jornada de quem usa esse produto e de quem quer se esclarecer em relação a esses produtos, para poder utilizá-lo depois no dia a dia. No episódio deu para sentir isso claramente. Então, se você quer aprender mais e se atualizar e entender melhor como a inovação pode trabalhar a seu favor, eu te recomendo de verdade que assista o ObraCast da GAC Original. Beleza? E continua agora com o nosso episódio. É diferente quando você tá dentro do Mineirão e tá todo mundo, eu acredito. E o time pega e vira lá de 3-0 para 4-3 um jogo. Essa temperatura do mercado, que eu acho que tá uma temperatura muito estranha. 2025 não foi um ano plausível. Né, não é parâmetro, né? Eu acho que não é parâmetro, 2025 não foi parâmetro, não é plausível de comparação. E o que a gente espera para 26 é algo mais tenebroso do que 25. Pelo menos aí dentro dos meus contatos, do meu ramo de atividade, a gente vai ter muito problema em 2026 com produtos, principalmente produtos florestais. Tem uma normativa aí diferente, tem uma nova norma aí de liberar projetos de manejo e está sempre dificultando mais esse processo. Então, a madeira é como todo outro produto, é oferta e procura. Então, eu enxergo uma dificuldade em madeira para 2026. Pode ser um gatilho positivo ou um gatilho negativo aí para a construção civil. Então. Ô Helder, e você deve estar se perguntando, né? Poxa, eu construtor, né? Você é fornecedor de derivados, né? Não sei se é assim que chama, de madeira. Madeira né? e seus derivados. Exatamente. Pô, mas por que você trouxe dois caras do mercado financeiro para falar no podcast? O que eu aprendi no podcast, Helder, é o seguinte: todo assunto que você quer tratar, você tem a vantagem de poder chamar a pessoa, em vez de você chamar ele para uma reunião, você chama ele para um podcast. E aí ele conta, e ele tira todas as dúvidas que você tem. Né? Então, assim, qual que é a minha colocação, Carlos? A minha colocação ela é simples. Né? É aquela teoria da garrafa vazia. Ou seja, na pandemia, eu sofri muito porque eu não estava estocado de terreno ou de imóvel ou de coisas que pudessem valorizar. Certo? E o que eu percebo que é o seguinte: toda vez que existe uma virada no mercado, se dá bem quem enxergou ela um pouco antes e estocou. Comprou terreno em oportunidade ou comprou material em oportunidade, mas ele compra na baixa e vende na alta. Né? Então, assim, por quê? Que é exatamente aquela questão que eu acabei de falar em relação a pessoa ter adiado o sonho. Né? Ou seja, todo mundo que não está construindo hoje está aumentando o seu patrimônio no banco. A hora que ele percebe, poxa, não vou mais conseguir aumentar meu patrimônio da forma que eu aumentava no banco. Então agora eu vou pegar esse dinheiro que eu lucrei e vou realizar meu sonho. Então eu acho que esse ponto de virada é que a gente precisa conseguir enxergar, né? E a gente vem aí, né, com o indício para baixar a taxa de juros a inflação tá controlada ou tá dentro dos parâmetros. E a gente vê que ela já está controlada. Então eu queria que você desse um pouquinho esse panorama aí do final de 2025 e da expectativa aí do que vai ser, do que foi 2025, né? E do que vai ser 2026. 2025 foi duro,
para a área de crédito. A Caixa, que é o maior player sem recurso, né, principalmente para financiamentos com valores mais altos. Banco do Brasil também afetado com a questão agrícola. Tem um ponto que o Helder comentou aqui que eu acho que é importantíssimo. Os investidores preferindo reter o recurso porque está rendendo ali de 0,9% a 1% ao mês, né? Difícil. Até mais, né? Até mais, dependendo risco, do risco da operação. Um outro fator que a gente estava discutindo, segunda-feira a gente almoçou com o ministro do Supremo, André Mendonça, com outros empresários, e qual que era a maior preocupação? Segurança jurídica. Sim. Porque, né, no nosso país fica complicado. E aí o investidor do Brasil fica com medo de investir, quer investir fora. E o investidor de fora não investe no Brasil. E aí isso acaba afetando diretamente a nossa economia. Certo? Então olha quantos fatores que nós estamos falando aqui em poucos segundos. Então foi duro, mas ao mesmo tempo, Evandro, você falou um ponto, você comentou que, né, no investidor que vai comprar o terreno na baixa e vai vender na alta, eu falo que no nosso segmento aqui, o Rony, o que a gente vê? Agora é a hora de mostrar serviço da nossa parte. 2025 foi assim. E a gente só prospera a hora que a gente resolve o problema de alguém. Então, vieram alguns problemas que era, no momento difícil, conseguir levantar o crédito, e a hora que a gente resolve o problema do empresário, né, que o nosso foco é mais empresarial, a gente também consegue prosperar. Em toda a área é assim. Né? Enquanto tem uns chorando, tem outros vendendo lenço. Né? É o ditado popular que o pessoal usa. A gente tem que estar sensível para buscar oportunidade. Né? A gente trabalhou bastante e, graças a Deus, foi um ano bem produtivo para nós. E aí a história da profissionalização. Eu não trago perguntas, mas eu vou escrevendo as minhas pontuações aqui, né? Por exemplo, 2025 foi duro, certo? Não sei para você, para a gente foi um ano de muito trabalho. Mas foi um ano bom de números, né? Agora, por quê? Né? É que é impressionante como o que todo mundo fala ecoa na cabeça da gente, né? Então, assim, então você fala assim, cara, tá difícil, então eu vou correr atrás de mais obra, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Não sei, depois queria a sua opinião, Helder. Mas, por exemplo, o que aconteceu? Começo de 2024, final de 2024, começo de 2025, a taxa de juros, perspectivas não tão grandes assim, muita obra entregando. Eu falei, cara, vou montar um time comercial. Vou montar um time comercial e vou fazer do jeito que tem que ser feito, né? Deixar de eu mesmo, a venda depender muito de mim. Cara, eu tive um ano mais difícil, mas eu tive números melhores do que 2024. Né? Por quê? Porque eu me antecipei e profissionalizei. Então, quando a gente fala essa história de se antecipar, todo mundo pensa na história de, putz, eu vou me antecipar, vou comprar um terreno. Aí o cara que não tem o dinheiro para comprar o terreno fala, eu não tenho como me antecipar, eu não tenho dinheiro para comprar um terreno para estocar. Mas, às vezes, o se antecipar é se preparar, né? Vocês, essa questão que você disse que o 2025 foi bom para vocês, vocês foram mais agressivos comercialmente? Vocês botaram mais... Como é que... Ao que você diz que vocês tiveram esse resultado se o ano era um ano difícil? Vou falar um pouquinho aqui, depois eu vou pedir ajuda do meu amigo Rony, Sim. que também lutou bravamente comigo, fizemos bons negócios. E, assim, eu tô na área comercial desde que eu me conheço por gente. Então, a gente acaba tendo muita capilaridade nas cidades da região, em São Paulo, Vale Paraíba, Serra da Mantiqueira. E a gente também buscou muita prospecção ativa, né, Rony? Sim. E, igual você disse, foi mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo deu mais resultado. Uhum. Mas a gente percebeu que estava difícil, ainda mais, né, as instituições financeiras com menos apetite, os juros mais alto, então os empresários com medo, mas ao mesmo tempo o mercado financeiro ele não parou, porque quem estava passando por dificuldade precisou do recurso para se manter. Ele não ia, por causa de 6 meses, 8 meses, sacrificar um negócio de 10 anos. E também a gente teve muitos casos, que é a história do lenço, né, que estava bombando
para a empresa. E ele precisava comprar equipamento Pra para poder continuar. expandir e não dar espaço para que um concorrente pegasse a fatia do mercado dele, que nem tem uma indústria gigante da região que estava comprando dele. Falou, se você não se arrumar, eu vou ter que arrumar um outro fornecedor. Então, a gente se apegou, né, realmente aí na prospecção ativa, eu acho que foi a chave. A chave. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. E aí eu passo um pouquinho para você, Rony. Bom, eu sempre trabalhei na área financeira há 30 anos já, né? Me formei na área financeira, mas sempre estive do lado da indústria, né? Dentro como diretor, né? E atualmente, há um ano que eu atuo com o Carlos na parte comercial. Então, o que ele está falando é que eu conheci muita gente. Então, eu trouxe essas pessoas, essas empresas para dentro da Influenza, onde a empresa precisava de crédito. Sim. Então, eu já sabia qual precisava de crédito. Sim. Então, foi só uma prospecção que nós fizemos, né? E conseguimos ir atrás. E o Carlos, com todo o know-how que ele tem de crédito, hoje ele tem uma assertiva de 3 vezes mais do que em qualquer outra instituição, porque somos correspondente bancário de mais de 50 instituições. Então, conseguimos, por nossos clientes, bons resultados. Entendi. Então, eu tenho uma das minhas mudanças para 2026, é o seguinte, a gente desenvolveu lá uma forma de trabalhar, um método, e muita gente vinha e me falava assim, mas você precisa ensinar seu time a vender. Mas você precisa ensinar seu time a vender. Você precisa ensinar o seu time a vender que nem você. E eu comecei a parar para pensar, e cara, eu não sou bom vendedor. Eu não sou bom vendedor. O que eu sei fazer é me relacionar. Que são duas coisas completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, o que a gente fez? Falou, cara, então eu vou ensinar o meu time a se relacionar como eu me relaciono. Né? E o princípio do relacionamento, que daí a gente criou um sistema lá chamado R3, que é relacionar, reunir e resultar. Né? Então, assim, vamos lá. O que é o princípio do relacionar? O princípio de se relacionar é não ter uma expectativa de venda. Se não é venda, pô. Uhum. Se eu for te pedir uma obra para orçar, um cliente para orçar uma obra, porque eu quero vender para ele, isso não é relacionamento. Isso é interesse, é lead. Certo? Então, assim, eu chego para um arquiteto, eu gosto de dar o exemplo do arquiteto. Eu chego para um arquiteto e falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu orçar os seus projetos que estão em obra. Que vantagem ele leva? Vantagem, não na questão financeira não, mas o quanto eu estou agregando ao trabalho dele. Uhum. Então, o que a gente fez? Não, vamos antecipar o fato. Independente se o cliente é nosso ou não, vamos criar um relacionamento com esse arquiteto. Como é que a gente cria esse relacionamento com o arquiteto? Sabe o que a gente fez? A gente explicou para ele assim, quando você entrega um anteprojeto, não era legal você entregar uma estimativa de custo? Era. Então tá bom. Então me manda o anteprojeto que eu vou te mandar a estimativa de custo, você vai lá e leva para o seu cliente. E, cara, eu sei que 90% desses clientes não vão fechar comigo. Eu não estou fazendo isso para fechar com ele. Eu não estou fazendo isso para pegar obra. Eu estou fazendo isso para te ajudar, para que você mostre um serviço melhor. Então, quando a gente vai para relacionamento, a gente consegue entender que quando eu comecei a fazer isso, a gente começou a fazer almoço com o arquiteto, começou para explicar isso, a gente percebeu o seguinte, todo mundo quer se relacionar para vender alguma coisa. Sim. Uhum. Ninguém quer se relacionar, tudo bem, que o final dessa relação é um objetivo comercial. Mas não é no primeiro momento. Até porque é uma relação comercial. É uma comercial, relação né? comercial, mas não precisa ser um negócio tipo assim, poxa, Evandro, né? Assim, com a história da audiência e tal. Aqui o que acontece? Muita gente acha que eu tenho muito mais obra do que eu tenho, né? Então, assim, beleza, cara, sei lá, eu tenho 20 obras, beleza, mas só no Urbanov tem 200. Então, assim, não é representativo, né? Mas é representativo o acesso que eu posso dar para você estar nas outras obras também. Isso sim é representativo. Então, assim, essa ideia do relacionamento, eu acho que é o caminho que a gente vai explorar em 2023, é o seguinte, cara, vamos se relacionar, né? Poxa, mas dá trabalho? Dá trabalho. Não dá trabalho. O objetivo é trabalhar. Agora, Helder, e você? Vamos dizer assim,
Qual ano foi mais difícil? 25 ou 24? Eu acho que 24 foi pior. 25 já foi melhor. Era isso que eu ia perguntar. Mas o que você mudou de 24 para 25 Cara, para 25? Eu ia fazer das suas palavras aí a minha, porque esse ataque direto à venda funciona até um certo ponto, e essa prestação de conhecimento que a gente troca muito, por exemplo, eu tô orçando para um arquiteto Conhecido. de grande escala, aí, bem conhecido, eu estou resolvendo um telhado do projeto que ele está fazendo. Quer dizer, a obra ainda não iniciou, a gente está trazendo o know-how que a gente tem com madeira, que tipo de madeira, já mudou o projeto 2 vezes, então quer dizer, eu estou ajudando ele a tornar o projeto e o sonho do cliente, Sim. porque são 3 vias aí, né? Sim. É o que o cliente pensou, com que ele estudou e aprendeu e está aplicando, para o que a gente tem de conhecimento para tornar isso tudo executável. Se ele vai comprar comigo, eu não sei. Mas a gente está ajudando ele nesse ponto. A mesma coisa. Isso é um modelo. Isso trouxe tanta proximidade com o pessoal da área que eu tenho 6, 8, 15 projetos lá para tudo para analisar. E assim, é engraçado como a gente trata como lead o cliente, né? O cliente final que vai comprar da gente. Mas, cara, a partir do momento que você faz isso para um arquiteto, O outro vem. o outro vem. E no nosso mercado, o melhor para vocês é uma imobiliária, né? Vamos chamar assim. Que você vê que isso é empresarial. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. Mas o nosso melhor cliente é o arquiteto, porque o arquiteto é recorrente. Né? Vamos dizer assim, Construtor. No meu caso, o arquiteto, o construtor. Exatamente. O engenheiro. Exatamente. Assim, esse cara está sempre no mercado, né? E a partir do momento que ele entende que você está trazendo benefício, eu acho que no Soluções, né? Soluções, né? Eu acho que se vocês têm um portfólio de 50 instituições, uma espécie de um diagnóstico já é uma... Porque às vezes o cara precisa do recurso, mas eu vou me usar de exemplo aqui, né? Sei lá, poxa, eu quero fazer uma reforma para um escritório novo, mas e aí? Existe recurso para isso? Não existe recurso para isso? Né? Qual é o melhor recurso? Ah, não, então... Poxa, então pega lá uma carta de consórcio que você tem, contempla e põe... Sabe? Ou seja, é esse tipo de consultoria. É uma venda relacional, mas não deixa de ser uma venda consultiva, né? Assim. E esses produtos dele, eu posso ser um co-host, né? Isso aí. Fazer uma perguntinha aqui, então. Esses produtos que vocês oferecem para o empresário, para a área empresarial, certo? Certo. Ou indústrias, igual vocês citaram. Também. Quais são esses produtos? Como são aplicados esses produtos? Que tipo de produtos são? Fala um pouquinho pra gente disso. Eu vou falar, iniciando aí com os produtos diferenciais. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que ela está com restritivo. Ela não vai operar no mercado tradicional. No banco tradicional que a gente conhece, Caixa, Banco Brasil, Santander e tal, não vai operar. Não vai conseguir fazer uma antecipação ou um capital de giro. Então, o que a gente faz? A gente faz uma antecipação de recebíveis risco sacado. Isso é, a gente avalia o cliente do cliente. Ele vai estar redondo, a gente faz a antecipação e ele utiliza esse recurso para normalizar o caixa dele e até ele usa parte desse recurso ou total para quitar as pendências que ele tem, ou fazer um parcelamento inicial e dar a entrada, para que a restrição no Serasa desapareça, o vencido no Bacen vira um mês ali, já não está mais, e aí na sequência a gente consegue um capital de giro, por exemplo, com outro produto que sai muito, que é com a garantia do BNDES, por exemplo, né? Com o FGI, o Fundo Garantidor. Então, o empresário gosta muito dessa opção porque ele não precisa colocar um imóvel dele como garantia. Porque no imóvel ele vai ter que fazer laudo de avaliação, aí depois ele vai ter custo de alienação com o cartório vai demorar pelo menos 30 dias, a operação demora ali quase 60 dias para poder sair. E quando você faz, por exemplo, com o Fundo Garantidor,
Você subiu a documentação ali certinho, passou ali mais 3, 4 dias, aprovou, com mais 2, 3 dias o recurso está na conta. Vamos pôr aí explodindo 2 semanas? Por 15 dias para 60. É muita diferença. Só que as instituições tradicionais, a maioria delas estão sem esses recursos, né? Porque a gente fica mapeando o recurso também. Por isso que, igual o Rony falou, a gente trabalha com várias instituições e às vezes na instituição que você tem conta, não tem o recurso no momento. Mas você falando com a gente a gente tem parceria com muitas, a gente sabe onde esse recurso está, a gente fica mapeando diariamente esse recurso. E aí a gente vem com esse diferencial aí de ter o recurso à pronta entrega, vamos dizer assim, nesse produto em específico. Né? Entendi. Poxa, interessante, né? E é engraçado essa coisa do... Não sei como é que funciona, né? Mas a falta de recurso, por exemplo, se o crédito habitacional está sem recurso, cara, eles negam por qualquer coisa. Exatamente. Menos por falta de recurso. Exatamente. Você falou um ponto. Volta tudo lá. E aí você que tá ali de boa fé, tá achando que o problema é a vírgula que tá faltando. E de repente o que falta de verdade é o recurso. Você né? falou um ponto importante. Deixa eu só somar nisso. Tá. Não vou falar instituição, mas tem uma instituição que ela tem a linha X do governo, que a gente chama assim no nosso meio ali. Só que ela só libera para empresas com rating A. Sim. Mas eu nunca peguei uma empresa com rating A. Quem que tem Que rating pega A no dinheiro. mercado? E que está precisando de dinheiro. Exato. Exatamente. Já são as que estão emprestando. Exatamente. Então, Então, eu tenho recurso, eu empresto, mas na prática eu não empresto, porque não tem empresa com rating A precisando de recurso. Entendi. Aí fica complicado. Fica um não querendo emprestar e o outro não querendo também passar o dinheiro. Porque a gente tem disponível, mas a gente não está emprestando. Porque Só um adendo que eu lembrei também aqui, Evandro, do que ele perguntou. Você pega, às vezes, aqui em São José a gente tem muito, né? Prestador de serviço que presta serviço para Embraer, Petrobras. Essas grandes multinacionais não permitem emitir boleto contra eles. Automaticamente ele não consegue antecipar, porque ele não tem ali, né, a nota mais o boleto. Então a gente faz também um tipo de antecipação, que a gente usa uma conta escrow, que a gente chama, que é uma conta, né, digital, protegida, com direito creditório para o fundo. Então a gente antecipa esse recurso para o nosso cliente. Ele informa essa conta em nome da empresa para a multinacional. E o pagamento em direto cima do pedido de compra. Em cima do pedido de compra, do contrato. E aí, com isso, quando a multinacional faz o pagamento, apesar da conta estar em nome da empresa do nosso cliente, o direito creditório está para o fundo. E aí, o fundo consegue, né, receber o recurso que ele adiantou. Então, tá mais um diferencial que eu lembrei aqui. E assim, você trabalha no nicho do nicho mesmo, né? Só no empresarial mesmo, apesar de ser tudo... Não, tá saindo física agora também. Tá saindo também? Tá, porque os empresários gostaram. Entendi. Sai física, mas você atende o empresário, vamos chamar assim. Esses dias teve um cliente que ele tinha fechado com a gente 2 contratos jurídicos e ele tinha comprado uma casa ali no Urbanova e ele estava tendo dificuldade, até porque também a Caixa estava sem recurso. E aí, como é o maior player, acabou sobrecarregando as outras instituições. E aí estava demorando para ter resposta e ele tinha prazo. O contrato tem prazo. Ele não queria pagar multa. E aí nós conseguimos ajudar, aprovando. A gente não vai deixar de atender um cliente bacana, um cliente que já é nosso cliente. E aí a gente está fazendo também pessoa física, né? E essas novas empresas, né? Que assim, o tal do fund, né? Parece que não falta no mercado agora, né? Parece assim que tá... para pelo menos o nosso mercado, né, o habitacional, que sempre foi muito tradicional, mas agora você tem fundo especializado em comprar terreno e trocar por unidade. Fundo especializado, que são os terrenistas. Fundo especializado em cobrir o período de exposição da construtora antes da Caixa Econômica Federal entrar. Né? Então, assim, a gente vê que foram criando nichos no habitacional, porque o habitacional sempre acaba tendo a famosa garantia real, né? Vamos dizer assim, bem ou mal, a garantia real está lá. Você trabalha com esse tipo de coisa também, estruturando esse tipo de coisa? Você falou um ponto importante, né? Que já está muito forte, mas só está no começo no Brasil, que é o mercado de capitais. Então tem os FDICs, tem os fundos, tem as fintechs. Putz, cara, então faz um favor aí. Já vai. Vou dar para explicar para a audiência aí. O que é um FDIC? É a parte técnica a fundo ali, tá?
eu não sei desenhar isso não, para sim, você. mas na prática, ele capta o recurso, ele tem o direito de captar e Isso. emprestar, é isso? Ele é uma instituição financeira autorizada, né, Tá. a operar no Brasil. Tem algumas que ele faz um aporte inicial e já começa a ter resultado e depois abre para que os outros investidores, pessoa física ou jurídica, façam investimento. Tá? Entendi. E a gente trabalha mais do lado de cá, na área comercial, é vendendo o recurso. Entendi. Né? Mas a principal diferença é que ele tem o direito de captar como se ele fosse um banco. Sim. Vamos dizer assim. E aí, no que você falou, por exemplo, no seu segmento, a gente fez uma operação, por exemplo, para uma construtora do Nordeste, no final do ano, que ele tinha lá um recebível futuro para 30 anos. Ele falou, Carlos, eu não sei se eu vivo mais 30 anos. E eu preciso comprar agora, apareceu uma oportunidade agora. E aí a gente usou esses recebíveis futuros, né, parte desse recebível futuro, como garantia para ele poder ter acesso ao recurso agora e fazer a compra. E aí tem muito que faz o home equity, que a gente fala, que é um empréstimo com imóvel em garantia. Tem muito que faz o que você falou um pouquinho antes do crédito construção, né, que é um home equity disfarçado também de crédito construção que vai alienar o imóvel. Mas tanto os fundos, fintechs, FDICs são, né, instituições autorizadas. Né? Antigamente só tinha banco, né? Hoje não, hoje elas estão autorizadas a operar. Então, e aí isso é um FDIC. E uma fintech, qual que é a diferença? Então, na época, o pessoal falava que a fintech era startup no mercado financeiro, né? A gente teve alguns cases aí. E aí, é igual você falou, teve algumas que viraram banco, né? E cresceram demais. Teve algumas Nubank, que viraram né? fundo, né? Nubank é Algumas fintech. viraram Uma fintech. focada para empréstimo, crédito pessoal, né? Um Noverde da vida, né? O Nubank, igual ele citou, que era conta gratuita com cartão de crédito. Então, assim, cada uma se especializa da forma que vê ali o mercado. Tem uma outra que a gente trabalha que só faz operação com imóvel. E ela vai até 50%, né, que a gente chama de LTV, né, que ela financia até 50% do imóvel, se for casa ou apartamento, se for comercial até 40%, e se for, eu acho que industrial, 30%, alguma coisa nesse sentido. E aí ela fica garantida, né? Ela fica garantida. Tem também uma fintech que ela antecipa todos os recebíveis da maquininha. Então ela se especializou nisso e ela consegue trocar os créditos que estão na maquininha. Mais barato do que banco. Hoje você passa lá em 10 vezes para o cliente, né? E ela consegue antecipar essas 10 parcelas mais tem barato. agora da faculdade também. Eles chegam para as faculdades e falam, você não vai... A inadimplência é sua, né? Até meu cunhado atua, estava falando com ele, ele atua nesse segmento. Chega para a universidade e fala, você tem 12% aí inadimplência, vamos fazer o seguinte, né? A gente compra essa dívida e toque 6%. Eles vão se virar para recuperar os 12%. Entendi. Então, é FDIC que... E assim vai. E no mercado, vamos lá, você representando os fornecedores, né? Porque assim, os fornecedores da construção civil, né? Você vive lá o dia a dia, né? Essa história de passa na maquininha, desconto no Pix, isso, aquilo. O fornecedor, ele precisa de muito crédito para pôr o negócio dele para rodar ou nem tanto? Toda empresa precisa do seu capital de giro, né? Entendi. A gente precisa muito de recurso quando você tem um boom de vendas muito, muito forte, né? E aí precisa estar estocado. Você precisa estar estocando, você precisaria, é temporário, mas você precisa ter um recurso mais palpável, mais fácil, até para facilitar uma compra. Porque você ganha na compra, né? Ganha Se na você compra. não tem poder de negociação para comprar o preço bem... de venda do mercado é o que está no mercado. 10 a mais, 10 a menos, mas é o que está no mercado. Você não consegue ganhar... Está todo mundo vendendo a 1.000, você até consegue vender a 1.050, por causa de alguma especificação, alguma qualidade extra, alguma coisa que você entrega a mais, pontualidade, alguma coisa, você consegue uns 5% a mais. Sim. Mas você não consegue 20%. Sim. Então, quer dizer, você vai conseguir
essa margem de E às, vezes contribuição aí na compra. e às vezes numa negociação você consegue 10, por exemplo. Exato, você exato. aí você soma com 5, você exatamente. tá com uma... Você está com uma margem de contribuição margem- mais favorável ao seu negócio, né? E que melhora Se está dando muito. dinheiro, a gente tem que esperar fechar o ano para ver. Mas assim, você está mais favorável a ter uma margem de contribuição maior. E como é que anda a vida saudável, a saúde financeira da construção civil como um todo aí? O que você percebe no mercado? Porque assim, teoricamente, sobe a taxa de juros, o dinheiro fica mais difícil, os fornecedores, né? Por exemplo, assim, eu vou falar o meu segmento, né? Segmento de construção de casas em condomínio. Pandemia. Cara, todo mundo virava meu concorrente, cara. O médico fala assim, cara, por que eu vou deixar o dinheiro no banco, 2%, 3%? Meu sobrinho acabou de se formar, vou comprar um terreno com ele, vou construir, vou vender. Você entendeu? Aí o cara vem e destrói o mercado, destrói o mercado. Esse cara que entra para sair só, né? Aí passou a pandemia, o cara falou assim, putz, não tá mais tão assim no pós-pandemia. Hoje, eu brinco que é o seguinte, cara, quem tá no mercado hoje é profissional. Sim. Quem está no mercado hoje é porque, né, não sabe fazer outra coisa, né? Ou, assim, mas a grosso modo. Então, assim, agora, no mercado de fornecedor também é assim? Pô, no seu deve ser pra caramba, né? Quando o negócio tá tudo bem, deve aparecer um monte de atravessador, um monte de cara que compra desse, vende daquele. Quando o mercado tem nem endereço direito. Quando o mercado está muito bom, a indústria está muito bem também, né? Então é pelo contrário. Quando o mercado está muito bom, você traz a indústria como fornecedor principal e eles estão muito bem, porque a oferta está menor do que a procura. Tá. Né? A oferta está menor do que a procura, exato. E quando você tem um mercado que não está estável, quem sofre é a indústria. Então, o momento de comprar é agora. Agora, na fragilidade da indústria. Entendi. Né? Porque quando está tudo de vento em popa, para quanto foi o cimento? Para quanto foi Sim, o aço? Né? Por quê? Oferta e procura. O medo que a gente tinha do aço não era nem o preço, era o quanto ia custar na outra semana. Você fala assim, pô, não é um negócio que você consegue comprar né? Então, assim, antecipado, você tem que comprar só pós-projeto. Então, às vezes, enquanto você estava desenvolvendo o projeto, já tinha subido 30%. Eu não sei como é que está o preço hoje, mas subiu 30%. Já voltou um pouco. Né? Voltou, né? Um saco de cimento comprava, não lembro o número, mas comprava R$20, na outra semana estava R$29. Na época que eu estava construindo. Né? Então, foi uma coisa assustadora. Então, esse mercado estável para a indústria é muito bom. Entendi. O mercado não estável para a revenda é muito bom. Sim. Né? E para a obra é muito bom também. Porque aí quando a gente não consegue nunca equalizar, tem sempre um setor que vai estar ali sofrendo mais. Sim. Mas a hora de comprar é no mercado parado, é o melhor cenário para compra. E o que você percebe da fragilidade dos empresários hoje? Assim, tá grande, tá pequena? Tá... Então, você tinha falado na questão da construção, a princípio, tem de tudo. A gente tem aqui na nossa região, né, os grandes, que alguns não estão precisando de recursos, porque já tem até o próprio fundo, outros têm o próprio capital, eles mesmos se financiam, e ao mesmo tempo tem outros grandes que estão precisando de capital, e a gente tem atendido bem. É muito modelo de negócio, né? Vamos dizer assim, eu acho que o modelo de negócio na construção civil, ele é o que manda no negócio, né? Porque é o seguinte, por exemplo, se você tem um modelo de negócio que você não depende de banco, é porque você está capitalizado. Sim. Né? Só que, por outro lado, se você está capitalizado, o teu dinheiro também está rendendo o IPCA mais 7 lá. Você também fala assim, putz, né? Será que tá valendo tanto a pena investir na construção? Será? Ou eu também vou deixar o meu dinheiro lá? E eu concordo com você plenamente, Alder. Eu acho que é o seguinte, a hora que voltar é muito rápido. A hora que voltar, um terreno que era 1 milhão, que agora está 900, para ele ir para 1,5, é assim. Por quê? Porque é só o cara procurar por um não achar, procurar outro por 1,100, aí o cara do 1,100 fala, pô, se o dele vale 1,100, meu vale em 200, aí quando você vê,
quando você vê já... Quando você vê, tem um ágiozinho, você vai ter que pagar mais, Exatamente. a mais pela oportunidade. E assim, eu enxergo muito o mercado hoje de São José, tanto é que a gente criou um braço dentro da empresa lá, que é o quê? Eu enxergo muito... Enxergo porque eu tô enxergando bem, né? Que assim, cara, tem muito apartamento para entregar, né? Então assim, isso é uma oportunidade gigantesca para gente que é fornecedor, para gente, né? Vamos dizer assim, porque a casa, o que eu brinco lá, Helder? É o seguinte, a casa, poxa, todo cliente que eu conheço, ele fez a casa 10% a mais do que ele aguentaria, entendeu? Eu não tenho ninguém que fez 10% a menos. Todo mundo fala assim, puta, ou o 10% que ele ainda vai ganhar, vamos chamar assim, né? No apartamento, como ele chega no fim do ciclo com o apartamento já resolvido financeiramente, mesmo que ele vá tomar um financiamento, ou que ele tenha quitado ou não, mas ele já chegou com aquilo ali resolvido. Ele já chega mais preparado para a decoração. Então o que eu vejo é, às vezes, dentro de um apartamento, o cara caprichar até mais. Na fase final de um apartamento, eu não tenho dúvida que ele capricha mais do que na fase final de uma casa. Primeiro que é menor, né? Então é mais fácil você compor... É só por dentro. É, né? Só por dentro, né? Muito mais fácil você caprichar num painel de madeira natural lá e falar assim, cara, beleza, é o meu apartamento, eu vou fazer um painel aqui do jeito que eu sempre sonhei. E o outro, de repente, vira e fala assim, puxa, vou pôr um outro produto lá que madeira natural aqui é o que eu gostaria, mas não vou investir agora. Então, assim, você atende esse mercado, Helder? Quando esse mercado de prédios se movimenta, ele ele melhora o teu negócio também ou não? O seu é mais para casas? O grande cliente de uma madeireira são as casas. Tá. Né? E a parte cinza, Tá. que aí envolve prédio, envolve casa, viaduto, obra da Dutra. Essa Entendi. parte cinza a não madeira tem... para estrutura, A vamos falar assim. estrutura, a madeira descartável, né? Tá. A madeira descartável a gente atende qualquer tipo. Tem concreto, a gente tá atendendo. Alguém tem que ser a forma do concreto. Alguém tem que ter a forma. Então, essa parte cinza a gente tem todo um cenário diferente. A parte dos que voltam são os arquitetos. A maioria são casas, mas também atendem apartamentos. Tá? Mas é uma minoria muito grande. O interessante é a casa. A casa tem um telhado de madeira, tem as especificações, pergolados, coisa que o apartamento nunca vai ter um pergolado. Né? Sim. Um deck num apartamento também é impossível. Só se for uma sauninha daquela de lâmpadas ali dentro do apartamento por uma questão ou outra. Mas o mais importante são as casas. Entendi. A gente tem olhado com bons olhos aí para os apartamentos, porque a gente percebe que realmente as pessoas, né, subiram a régua das decorações dos apartamentos. Né? Então, tem as escadas dos prédios. Nós fizemos aqui posso falar, né? Pode, lógico. Fizemos ali do Costa Norte, lá no Signature, fizemos uma escada de madeira, não sei se você teve a oportunidade de ir lá. Tem alguns detalhes em madeiras que são feitos, vasos de planta revestidos com madeiras, essas coisas. Uma área mais nobre. É uma área mais nobre, mais algum cantinho de uma adega, alguma coisa, algum detalhe, né? Mas não é o forte cliente da madeireira. A gente tem preparado para 2026, eu vou dar uma cartada diferente. Eu vou agregar valor ao apartamento com um projeto de replantio, que é o projeto de replantar, que você já sabe dele, já falei com você em outra oportunidade. Ele está saindo do forno, nós estamos diminuindo a temperatura do forno para tirar ele do forno, e nós vamos lançar o projeto de reflorestamento na Amazônia. Entendi. Então, nós vamos trabalhar para que a pessoa que construiu, tanto o construtor ou a pessoa que comprou a casa, ou a pessoa, o arquiteto, a pessoa que idealizou a casa, a gente colocar uma devolução para a natureza. Pô, interessante. Como forma de pagamento pelos materiais usados da natureza. Porque se você olhar uma obra, é tudo da natureza, né? Sim. É pedra, é areia, é cimento, é aço, é vidro, é borracha, é alumínio, é cobre. Enfim, se eu for falar aqui, eu vou falar a casa inteira, é tudo da natureza. E nesses produtos todos usados nas casas, o que você consegue devolver para a natureza?
só a madeira. Entendi. Então a gente está fazendo um trabalho de classificação de áreas que foram erroneamente derrubadas por conta da colonização. Tinha na década de 50 um slogan do governo federal que era integrar para não entregar. Aí tem todo um contexto histórico que a gente vai montar um evento para contar isso. E nós vamos mostrar que o agricultor que ganhou um lote de área na Amazônia e que foi para lá e teve a obrigação de desmatar 50%, ele não tinha nenhum amparo para proteger as nascentes, ele não tinha essa informação. Apesar de ter uma vírgula pequenininha no contrato dele lá, mas não tinha um exemplo, não tinha um método, não tinha um modo de fazer. Entendi. Então a gente vai replantar nessas áreas e vai trazer um QR Code, um selinho, para essa pessoa que colaborou usar isso até para agregar valor no que faz ou na sua obra. Sim. Você tem 2 apartamentos para comprar. Esse aqui tem um selinho verde que ajudou a colaborar e esse não. Então quer dizer, você já tem uma propaganda ali diferente para oferecer esse produto. Poxa, vamos ver se eu consigo, assim, na área financeira, cada processo financeiro, a gente plantar uma árvore. Vamos ver se a gente consegue também. Mas é legal. Mas, assim, o que eu vejo, né, assim, voltando a 2026, todo mundo que pensa em expandir, não tem como não pensar em tecnologia, em digital, né? E a gente tem alguns projetos, né, de intensificar no digital. Você continua, vamos lá, conta pra gente aí os projetos que eu sei que você tem, a ideia de realmente difundir, né, por meio, como você falou, de colaboração, e ter uma ideia de difundir por meio de educação, né? Como é que você quer deixar o famoso legado, né? Vamos dizer assim, a história que a gente deixa aí sobre a nossa vida, né? O que você está preparando para 2026 aí? Cara, a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer, que a gente porque fazer. Porque assim, só para concluir a minha pergunta, por que do motivo da pergunta? Porque a hora que eu vi alguns vídeos seus, né, de forma já mais educacional, né, a gente já consegue... Porque quando a gente fala de educar, as pessoas acham que para educar você precisa fazer 90 horas aula de curso, botar, né... cobrar ou dar gratuito, não sei, mas assim, mas você precisa ter um negócio muito mais robusto. E o que eu entendo é que com a facilidade da informação hoje, a informação certa, mesmo que ela seja de 1 minuto, ela já é educação. Sim, claro. Né? Claro. Né? E às vezes essa informação de forma mais vamos dizer assim, natural, ela acaba interferindo mais do que 90 horas de aula, né? Exato. Porque as 90 horas de aula ele não vai ver, 1 minuto ele vai ver. E às vezes você bate exatamente no ponto da necessidade de quem está ouvindo, né? A gente usou aqui no outro podcast, o deck, é uma coisa tão simples, fazer um deck, é um barrote com uma madeirinha em cima, e o nosso co-host daquela vez, eu não lembro o nome dele. Fabiano. Fabiano, acho que foi. E ele falou, poxa, mas eu fiz um deck, então eu vou ter que fazer de novo. Quer dizer, se tivesse tido ali 1 minutinho, 2 minutinhos de orientação, não teria economizado um grande recurso, porque, de repente, fazer um deck para uma pessoa que está fazendo uma casa de 5, 6, 8, 10 milhões... é uma coisa banal. Sim. Mas, de repente, para um cara que está fazendo uma casa ali, que ele está um professor, trabalhou a vida inteira, juntou aquele dinheiro, ia de moto para trabalhar, para economizar e tal, e fez aquilo ali, e ele fez erroneamente, por falta de informação, é muito dolorido, né? Porque é um sonho que ele está construindo ali. Então, essas aulas... A gente tem o projeto das aulas, a aula para falar sobre madeira, para falar sobre o que fazer com madeira, para entender um pouco da madeira. Esse é um projeto nosso, mas o projeto que a gente está mais direcionado é o replantar, é o reflorestar na Amazônia. E vai pela conscientização. Né? O legado que você perguntou, eu quero plantar 10 milhões de árvores na Amazônia antes de passar o bastão. Que vou passar para os meus filhos, ou não sei, meus netos talvez. Mas eu vou plantar 10 milhões de árvores na Amazônia, custe o que custar. A gente vai trabalhar para isso. Parabéns. E nessa área de tecnologia, né, eu vi que vocês desenvolvem aí os clientes no tete a tete, né? Mas
vocês têm projeto de ir para uma área mais digital? Vocês já têm uma forma da pessoa evoluir no processo comercial com vocês digitalmente? Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Como é que é esse braço? Como é que você enxerga isso? Ou até às vezes os próprios bancos já oferecem ferramentas? Como é que você vê a tecnologia no seu negócio? A gente chegou a fazer um experimento inicial, não foi, vamos dizer assim, não teve sucesso, porque é muito genérico, né? Você acaba abrindo ali, vamos dizer assim, muito lead frio demais, que a gente entendeu que às vezes o usuário, por questão de tempo, acaba nem lendo muito bem, nem entendeu muito bem, né, qual que é o propósito ali. Mas a gente está desenvolvendo aí um novo site. Estamos, ontem a gente teve reunião com o copywriter para fazer os textos, né, desenvolver landing pages, desenvolver Legal. vídeos. A gente vai começar a gravar agora esse mês ainda, tá? A gente vai começar a gravar. Estamos também pensando, até juntando um pouco o que o Elder falou, na questão da Amazônia. Não sou especialista, não conheço nada, mas a gente fechou uma consultoria preocupado já com a questão do Pacto Global, né? Porque a gente sabe, querendo ou não, existem pessoas preocupadas com isso hoje. E faz um diferencial no que ele disse. Sim. O apartamento ali tem o selinho verde, esse aqui não tem. Né? Eu tenho já amigos... Pode até não valer mais nada por conta disso, mas tem a propaganda, o valor da propaganda, do impacto da propaganda. Desculpa, eu te cortei. Não, mas o impacto dessa propaganda, mas você vai comprar com essa construtora que nunca plantou uma árvore? Né? Tá Você aqui vai só extraindo? Você vai comprar a casa do Evandro ou do Joaquim? Mas por que você vai comprar do Joaquim e não vai comprar do Evandro? As casas são absolutamente... Tem Não, selo verde. o Evandro planta lá, tem os QR Code ali, tudinho que eles plantaram, ajudaram a compor uma área lá. Então, se a gente for trabalhando para isso, os nossos filhos, nossos netos vão ter a mesma oportunidade. A gente vai melhorar um pouco esse material, fazendo ali landing pages com assuntos específicos, só com aquele assunto, para não ter chance mesmo, né? E testando tanto na parte de vídeo quanto de texto, né? Que tem hoje as páginas, o marketing sabe melhor do que eu, mas tem a página tradicional, que tem o texto, e quem gosta de texto vai lendo, mas também a gente vai fazer um teste com... Tem uma sigla que eu não lembro agora, que são aquelas landing pages que tem o vídeo, e depois que ele viu lá 3 minutos do vídeo, libera. Né? Porque tem gente que gosta mais do visual. VSL, esse mesmo. E a gente vai testando. E fora isso, né, lógico, a parte aí do Pacto Global, que eu não entendo muito bem, a área que a nossa consultora está tomando conta disso pra gente, né, que também ajuda. Eu acho que incentiva, ajuda, a gente realmente se preocupa com isso, né, é o nosso futuro. E vamos testar. Mas, assim, é algo que é teste. Nunca, sendo bem honesto, a gente nunca foi assertivo nisso. Então, assim, eu vou compartilhar a minha experiência com vocês para a gente andar junto, né? A ideia da Constru Black, a ideia é realmente ter uma troca de conhecimento entre os empresários, né? Então, assim, todo mundo que puder compartilhar das experiências torna isso mais rico, né? O que aconteceu? Na verdade, o nosso processo, ele foi um processo, esse ano, foi um processo que a gente aumentou a digitalização para venda, certo? Só que a gente percebeu que não adianta aumentar a quantidade de lead ou a forma que vem o lead se o processo comercial não estiver muito bem específico. Específico, redondo, né? Porque assim, a esteira de vendas, o funil de vendas que ele vem, a pessoa tem um nível de consciência 1, passa por 2, passa por 3 e compra, tá tudo certo. É muito simples, né? Eu vou comprar um tênis para correr. Pronto, né? Eu vou comprar um tênis para correr. Eu vou escolher marca 1, marca 2 ou marca 3, faixa de preço de X a Y. Cara, tá tudo certo. Eu preciso de um tênis para correr. O problema é a gente que vende coisas mais intangíveis. Aí o cara vai para cá, depois vai para lá, depois a jornada volta. do cliente é maior, né? A jornada do cliente é maior e o que é pior, ela não é clara, né? Tanto é que tem uma alteração recente
no Facebook, Instagram, no Meta, que é o seguinte, antes você fazia uma campanha com tipos de vídeo. Esse tipo de vídeo é para aumentar a consciência, esse aqui é para vender, esse aqui é... Um é topo de funil, que é só para ele te conhecer, outro é para ele aumentar a consciência, outro é para vender. Então você fazia campanhas separadas. Né? Hoje, o que acontece? Como ele consegue identificar pelo algoritmo que ponto você tá, você coloca tudo na mesma campanha. E ele que fala assim, ó, esse cara aqui já está pronto, pode ir o de venda direto. Porque pelo que ele já pesquisou, isso aqui. Mas assim, isso eu só ouvi falar. Mas o que eu fiz, o meu processo está parecido com o teu. Né? Por mais que as pessoas achem que porque eu tenho podcast, tenho isso, tenho aquilo, não, cara, a gente está desenvolvendo o processo dia a dia. E está aprendendo todo dia tá aprendendo uma coisa diferente. Eu estava observando alguma coisa que a gente gravou, a gente teve um dia de gravação, aí falamos de vários assuntos sem cortes. Tá? E o pessoal vai editando e vai pegando aquele assunto, então não tem início. Tem sequência. Exato. Se você abre o vídeo e fala, eles já estavam falando alguma coisa e continuar. Então, o que a gente entendeu, que esse vídeo que não tem apresentação e não tem início, tipo, você abre toda hora aí no Instagram, em qualquer lugar. Você que está precisando disso, você que teve isso, você... Quando eu escuto você, eu já não quero nem saber que assunto que é, mas isso é automático, né? Não é uma restrição minha. Então a gente entendeu... igual a história da aula gratuita tal dia, ninguém aguenta mais, né? Então tem uma sequência de vídeos que você vê que você está falando do mesmo assunto, mas você vê a visualização foi nas alturas, e os outros que você prepara, elabora, tem uma apresentação, não tem tanto engajamento exatamente. igual. Na verdade, esse vídeo que você falou tem nome, né? Porque antes, criativo... Né, que são os anúncios, eram chamados de criativos, né? Que é então você que tem interesse em construir sua casa, me chama aí, certo? Esse é um criativo tradicional. E tinha o conteúdo que era o seguinte, olha, quem for construir uma casa, começa por aqui, vai por ali, vai... Então assim, hoje, esse vídeo que você está falando, ele chama conteúdo criativo. Ou seja, seria assim, só para pegar o seu raciocínio, assim, piscina ficou maravilhosa, essa churrasqueira aqui, não sei o que e tal. E você não tá falando de venda. Não, você só fala assim, ó, obrigado Evandro, por ter feito pra mim. No finalzinho você faz a propaganda. Então, assim, piscina maravilhosa, essa mesa fantástica que ficou tal, acabamento, mas você não tá falando do arquiteto, você não tá falando do construtor, você não tá falando de nada. Você tá o pessoal falando engaja com história, né? Exatamente. E aí você luta com a provinha social ali. Exatamente. E aí o que a gente fez, cara? A gente fez o quê? Parou com todas as ferramentas, com todas as capturas de lead, parou com tudo. E aí criou esse funil de venda relacional que a gente chamou. Que é o seguinte, então beleza, então a gente vai se relacionar com o arquiteto vai indicar os projetos que ele está em andamento, e aí a gente vai continuar se relacionando. A gente não vai tratar o cara como um lead, a gente vai tratar o cara como um parceiro. E aí, beleza, quem está no passo 3 vai receber o vídeo X, o vídeo Y, porque ele já precisa conhecer mais desse produto. Então, assim, o que a gente fez? A gente estruturou o time de vendas para trabalhar e está montando, não vou nem falar que montei, porque eu estou montando, e estou montando a estratégia de tráfego em função do trabalho que o vendedor está desenvolvendo no momento. Mas isso não é para sempre. É isso que eu quero dizer. Poxa, hoje eu estou pegando indicação de arquiteto para casa. Então, o conteúdo é um. Amanhã virou, eu falo assim, cara, eu estou tendo muito mais apartamento do que casa. Então, calma aí, não adianta eu fazer o conteúdo aqui. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, cara, a estratégia digital, ela está tendo que ser olhada toda semana agora. Ela muda, né? Ela muda muito rápido. Muda muito, né? Ainda mais no seu segmento, né? No seu segmento, tipo assim, cara, se mexer uma vírgula lá na taxa de juros, lá muda completamente o cliente. E tem muito a explicar, né? Exatamente. Muda muito a explicação. Ele sua, tem um né? outro ponto. Ele vai, só para concluir, e ele vai tomando dinheiro pra gente lá, pra gente testar, né? Maldito. Exatamente, tem essa questão ainda por cima. Mas tem um ponto também, que dependendo da rede social, a gente não pode atuar. Sim. A hora que vai patrocinar, não deixa. E só para somar um pouco mais no que você falou, eu percebi que esse 2025 foi muito ano da gente ver a parte de contratos, a gente viu toda a parte fiscal tributária, a gente arrumou lá a parte do funil com Pipe Drive e processos, escrevemos todos os processos. E aí a gente conseguiu ter sucesso na parte comercial, tanto com a prospecção ativa,
com a ajuda do Rony, né, que tem muito conhecimento, e também participando de alguns grupos, né, que não sei se pode comentar, Pode, né, mas assim, lógico. a gente está no BNI, estamos no LEAD, né, estamos no Constru Black, no Nexus, e mais em alguns outros, que aí a gente conseguiu organizar a casa e também ter sucesso no físico. Sim. Bom, vamos retomar agora aquele insucesso, aquilo que aconteceu lá atrás. Vinha lá uma MEI que foi aberta há um mês, que não tinha faturamento e estava com restrição. Tava doido atrás de crédito. E precisava do recurso para abrir empresa. Só que assim, a gente sabe que as instituições financeiras, eles só veem passado. Eles não veem futuro. Sim. Se você tá legal no passado, você tem um histórico, você tem um lastro que vai te gerar. Futuro, só o Desenvolve SP, que você vai ter uma ideia de uma startup ou de um modelo inovador, aí sim ela pode talvez te ajudar, mas é o único, o restante das instituições não vê isso. Então, e assim, e o que eu penso, né, voltando um pouquinho aí, foi importante você falar para a gente falar em relação a grupo, né, você também participa com a gente da Black, participa do Nexus, não sei se participa de outros, mas o que eu percebi, né, estando à frente aí da Black, aí agora que já vai para 2 anos e tal, o que eu percebi? É assim, ó, o relacionamento, o network, na verdade, ele não vem de negócios, ele vem de relacionamento. E o relacionamento de longo prazo, ele é muito verdadeiro. O que eu brinco é o seguinte, cara, se você é um cara bacana, entra num grupo. Se você é um babaca, nem entra, cara. Porque aí todo mundo vai saber que você é um babaca. Você entendeu? Então, assim, só que a partir do momento que você, um grupo grande que nem a gente está lá hoje, 40 pessoas, certo? O que acontece? Os valores aproximam as pessoas. Então você cria grupos dentro do grupo que são as pessoas que têm mais afinidade. Pô, a gente treina no mesmo lugar. Então, pô, vamos sentar lá, vamos falar de treino, vamos falar disso, vamos falar de família. Por quê? Porque você vai conhecendo aos poucos. No BNI nós chamamos de Power Teams. É. A gente vai criando grupos, né, de alguns empresários. Isso. Que tem o mesmo foco do mesmo cliente. Exatamente, exatamente. E assim, e essa é a grande diferença. Eu vou defender a bandeira de São José dos Campos aqui e vou falar mal de outros lugares sem citar o nome. Qual que é a verdade? Aqui os relacionamentos são de longo prazo. E quando o relacionamento é de longo prazo, você faz negócios de longo prazo também. O relacionamento de um fim de semana, o relacionamento de 2 dias, o relacionamento de cheguei lá, vou conhecer um monte de gente e vou embora, ele é raso. Ele não traz confiança. Pelo contrário, você até assusta, né? Você fala, cara, eu conheci esse cara ontem, o cara tá querendo que eu passe uma obra para ele hoje. Entendeu? Tá me mandando... Será que é golpe? Será que é golpe? Né? Entendeu? Lógico. Assim, e às vezes não é, mas assim... Sim. Mas se essa mesma pessoa convivesse com a gente por 1 ano num grupo, você ia conhecer... Você tá mais tranquilo em receber essa informação. E receber essa informação. Então, assim, então eu acho que a maturidade dos grupos, ela vai trazendo alicerce para o grupo, sabe? Então, eu acho que pro ano que vem, né, a gente vai trazer... Pro ano que vem, não, para 2026, né? Pô, vou falar. Para quem chegou até aqui, merece saber. A gente tá gravando 2025, a gente não sabe ainda se vai no ar 2025 ou começo de 26, mas em 2026 a gente vai trazer algumas... Como a gente já trouxe algumas vezes na Black, trazer algumas mudanças de maturidade. Cara, nosso caminho é por aqui, ó. Então nós vamos continuar fazendo isso, vamos fazer além disso, mais isso, né? Então assim, para a gente conseguir o grupo ir crescendo junto com as empresas que estão lá, né? Só somando em cima disso também, e você comentou no começo do bate-papo, é que assim, no nosso segmento, né, quando eu falo segmento comercial, não da especialidade de cada um de nós aqui, eu tô aqui agora com vocês, para mim está sendo um prazer. Eu não estou pensando, putz, é um trabalho, tendo que bater um papo. Eu estava numa reunião antes e estava uma delícia, conhecendo uma pessoa, trocando ideia. A gente vai depois para uma outra reunião. Eu tenho prazer no trabalho, Sim. em comunicar. Agora, você falar assim, ele vai fazer uma festa na casa dele, fala, Carlos, vem aqui que você precisa fazer, você vai ser o cozinheiro aqui da noite. Você vai passar fome, a galera vai passar fome. Não tem especialidade Não nisso. chama. Cada um na sua especialidade. Na forma que a gente atua, tem que ser assim. Se colocar o Neymar para vender como a gente vende, ele não vai vender. Mas se colocar eu para fazer o gol lá no estádio com a pressão, eu vou Também me borrar vai fazer. todo e não vai sair o gol. É isso aí. Né? Mas então, assim, hoje nós aqui,
complementando tudo isso que você falou, está muito ligado a ter prazer naquilo que a gente faz. E aí vem a questão do networking. Primeiro, antes de tudo, eu tenho interesse em conhecer pessoas boas, com os mesmos valores. Eu tenho interesse em ser um canal de bênção na vida dela. E automaticamente volta. Sim. Eu estou ajudando 1, 2, 3. Né? A gente fala muito lá no BN de giver. Pô, o Elder... Tô errando seu nome, Tá desculpa. certo. O Elder, Tá certo, o Elder me ajudou uma vez. Daqui a pouco ele me ajuda de novo. Daqui a pouco passou mais umas 2 semanas. Carlos, vem cá. Ó, tem um cliente meu assim, sabe? Fala, cacete, meu. Eu preciso ajudar esse cara. Esse cara já mandou 3 negócios pra mim. Eu não fiz nada por ele. Sim. E assim Entendeu? vai. E aí não é interesse ruim do cara caçador que eu tô aqui para vender para ele. Não. Sim. A gente só prospera e cresce com venda. A solução de todos os problemas nossos é venda. E todo mundo que tem essa consciência de resolver primeiro o problema do seu cliente. Primeiro resolver o problema do seu cliente. Quando alguém chega para mim e fala assim, cara, você sabe alguém que trabalha com crédito? Não, eu não sei. Se eu soubesse, não, eu conheço fulano. Eu conheço, né? Às vezes no nosso próprio ramo de atividade, fala, não, cara, esse material que você está procurando, eu não trabalho. Mas você pode ir na Andorra que o Samuel lá trabalha com isso. O Samuel te atende bem com esse material. Eu faço questão de falar para o cara. Né? Porque quando ele pensar de novo em material, ele vai pensar em quem? No cara que resolveu ou no cara que indicou? No cara que indicou. Ele vem primeiro onde ele teve informação. Então, sem interesse, né? Não sem interesse. Não pode ser tudo em troca de interesse. Não pode comercial. ser tudo pela venda. Tudo por venda, não tudo pela venda. Sim. Né? Tudo por venda. Vamos tratar bem, vamos dar indicação, porque numa próxima, quem sabe, ele volta aqui e fecha conosco o material que a gente trabalha. Mas é tudo por venda, não tudo pela venda. Sim. Né? Dá um saco de carvão de presente pro cara, faz alguma coisa para você ter um diferencial, entendeu? Para você também trazer ele de novo para Mas tá bom. Bom, poxa, sempre, às vezes acontece isso, a gente tá no finalzinho do nosso tempo aqui, mas você falou um negócio que eu fiquei com uma dúvida, normalmente quando eu fiquei com uma dúvida, a audiência também fica. O que é esse Desenvolve SP? É para empresas de tecnologia, é isso? Porque a gente, dentro do grupo, a gente tem 3 empresas de tecnologia, só para você saber, 3 startups que estão no pitch, né, que são ligadas à construção civil. Uma é a Centra, que é uma espécie de um marketplace conversacional, ou seja, uma plataforma que não tem plataforma, ou seja, ela cadastra tudo que você vende, certo? E aí, conversando com o cliente, conversando com o comprador de uma construtora, ela indica o material que você tem para o comprador da construtora ou para o construtor, né? A gente tem uma empresa de... Já fizeram a empresa no que eu estava falando, nem estava sabendo. A gente tem a Altec, que é uma empresa de segurança do trabalho, que faz o reconhecimento facial do funcionário e fica monitorando se ele está com EPI ou não, cara. Acredita? Tirou o capacete e dançou. Então, assim, são tecnologias que estão chegando para a construção civil. A gente, né, tem... E assim eu falei, cara, vou perguntar aqui que depois eles vão ter interesse em saber. O Desenvolve SP, ele é um banco do governo do estado, né? Foi um banco aí criado para fomentar mesmo o negócio, impulsionar a economia. E eles têm os mesmos produtos que um banco tradicional tem, mas também tem essa questão que eu falei, de repente alguém está começando... Uma startup, um negócio Eles têm projetos para isso, tá? Apoiam também a compra de equipamentos, maquinários, tem também essas linhas com garantia do governo, que é pelo FGI, né, que é o Fundo Garantidor, mas atendem somente o estado de São Paulo. Legal. Até recentemente num evento que a gente participou, o Felício, né, que é a nossa região aqui, tinha liberado mais verba, mais recurso, e hoje ele tem uma única agência em São Paulo, porém tudo que você faz é digital, 100% digital. Entendi. Sobe toda a documentação digital, cadastro digital, faz tudo por lá. Legal. Para quem está começando é importante, né? Que às vezes é pouco dinheiro, mas que na vida da empresa ali parece pouco o montante, mas o valor é bom. Mas o valor... Mas tá certo. Bom, pessoal, como diz o meu amigo Eloy lá da rádio, aqui dentro desse estúdio a gente comanda tudo menos o tempo, né? Chega uma hora que acaba, o episódio bom é episódio que
vai um pouquinho acima do que a gente programou. Queria agradecer vocês aí, que a gente tem um 2026 abençoado, a gente e a construção civil. Para nós. E obrigado. Muitas árvores. Muitas árvores, muitas obras para poder, muitas obras com selo verde, né? Vamos conversar mais sobre isso aí. Eu acho que é um projeto que é o tipo do projeto que eu não tenho dúvida que você vai conseguir muita gente para te apoiar, porque é o tipo do projeto que não é só sobre a pessoa contribuir, o melhor é para a pessoa propagar, né? Exato. Né? Vamos dizer Exato. assim, eu acho que é muito mais sobre o quanto você pode propagar do que só sobre quanto você pode contribuir, né? Mas obrigado mais uma vez, tá certo? Quiserem deixar aí o seu Instagram, o pessoal entrar em contato, como é que faz, Helder? O pessoal pode entrar em contato, Instagram, né, @AmazonValeMadeireira, ou pelos canais do WhatsApp, do Instagram, ou no site, né, da Amazon Vale Madeireira. Nós vamos estar à disposição para trocar informações sobre produtos, Isso aí, para indicar o produto correto, o local correto da sua obra. isso aí. O seu influencer? Nosso Instagram é o influenza.link, Tá, telefone 12 988 57 5000. tá certo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Ótimo. Obrigado, Evandro. Amém. Valeu. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC.